Pessoal, vamos continuar nossa correção. Agora nós vamos trabalhar com concordância verbal. O termo concordância verbal já nos diz muita coisa, né? O verbo tem que concordar com algo. Agora, o que seria? Vamos lembrar aqui, nesse trechinho que a própria apostila traz. Em língua portuguesa, dizemos que há concordância verbal quando o verbo concorda em número, singular ou plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira, do plural ou do singular, com o termo ou pronome ao qual se relaciona. Então, eu te dei dois exemplos. A professora Maria Cristina foi uma das grandes incentivadoras. A professora Maria Cristina é o termo e o verbo foi, ele tem que estar concordando com este termo. Ela leu o livro em 2 dias. O termo ela, que nós já sabemos que é um pronome pessoal, no caso reto, ele tem um verbo aí que o acompanha. E esse verbo tem que concordar com esse pronome. Concordância verbal nada mais é do que o verbo concordando com o sujeito. Esse termo aí, eles não deram o nome do sujeito, mas nós vamos ver um tempinho aí pra frente que nada mais é do que o sujeito da oração. E nós vamos identificar qual parte é sujeito, qual parte é predicado. Mas podem ficar tranquilos que, sabendo identificar esse termo na oração, já nos ajuda a resolver essas atividades. Então, vamos lá. Questão número 1. Releia este trecho da notícia de Cassiane. Depois de ler tantos livros, Cassiane decidiu incentivar outras crianças e jovens a fazer o mesmo. Letra A. Se reescrevêssemos esse trecho acrescentando o pronome eu, ficaria Cassiane e eu. Como ficaria o verbo decidiu? Ficaria decidimos, né? Porque nós fizemos atividades em que a gente substituía termo por pronome, lembra? E eu jogava alguns exemplos como Cassiane e eu. Cassiane e eu, se nós substituirmos por um pronome pessoal do caso reto, nós substituiríamos pelo pronome nós. Então, como que a gente conjuga o verbo quando a gente tem o pronome nós? Nós decidimos. Então, fazer esse raciocínio, desenvolver as atividades com esse raciocínio, talvez te ajude e facilite aí na execução. Letra B. Que pronome poderia ser utilizado para substituir Cassiane e eu? O pronome nós, que é o que nós fizemos aí durante toda a primeira etapa aí nas atividades. Substituindo termos por pronomes, certo? 2. Releia mais um trecho da notícia. A professora Maria Cristina foi uma das grandes incentivadoras. Letra A. Se reescrevermos esse trecho acrescentando a expressão a mãe de Cassiane, a professora Maria Cristina e a mãe de Cassiane, como ficaria o verbo? Seria o verbo foram. A professora Maria Cristina e a mãe de Cassiane foram as grandes incentivadoras, ok? E nós fizemos muito essa atividade. Por qual pronome é possível substituir o termo a professora Maria Cristina? Se for só a professora Maria Cristina, é substituído pelo pronome pessoal do caso reto, ela. Agora, se fosse a professora Maria Cristina e a mãe de Cassiane, seria elas, ok? Questão 3. Leia este outro trecho. A gente brinca que ela é a menina que devora livros, conta uma colega da escola. Assinale o pronome que pode substituir o termo destacado. A gente é substituível facilmente por nós, ok? Reescreva o trecho fazendo a concordância do verbo brincar com esse pronome. Se a gente escreve a gente, o verbo seria para concordar aí, brinca, ok? Mas se nós substituirmos a gente por nós, ficará da seguinte forma. Eu vou aumentar aqui. Nós brincamos que ela é a menina que devora livros, conta uma colega da escola. Então, vocês estão percebendo aí, né? A gente tem como acompanhante o verbo brinca e nós brincamos. Então, o verbo, ele concorda com seu sujeito, a gente ou o sujeito nós. Você tem que estar atento aí a essa concordância verbal. Use a expressão a gente
Desculpa. Letra C. Você usa a expressão agente em seu dia a dia? Olha, muitos, né? Principalmente nas produções que eu acompanho. Então, o uso do nós ou de agente na escrita variam conforme a formalidade do texto, tá? Se for um texto mais formal, e que você vai escrever para, por exemplo, a diretora da sua escola, né? Fazendo um elogio, por exemplo, à instituição, você não deveria, né? Não pode utilizar o termo agente. Você vai utilizar o nós. O nós, ele dá uma conotação mais formal ao seu texto, certo? Nós falamos muito isso em sala de aula. E esse agente aí, para caracterizar essa frase aí como uma pessoa, né? A gente brinca que ela é a menina que devora livros. Então, a gente significa muitas pessoas. Esse agente separado. O agente junto é o agente do FBI, certo? A gente tem que identificar isso daí. Eu corto muito nas produções o A do agente, porque esse agente junto que vocês escrevem, ele é o agente do FBI, não agente que significa muita gente. Mas nós vamos ter esse momento também em sala de aula, para fazer atividades aí com esses pequenos detalhes da língua portuguesa, ok? A questão 4, forme frases combinando os trechos das colunas. Então, já que o verbo tem que concordar com o termo ou o sujeito, nós temos que ver qual dessas frases concorda com quais desses sujeitos. Então, ficaremos da seguinte forma. Olha só. A leitura estimula a imaginação. Todas as crianças devem ser incentivadas a ler. Os livros são bons amigos. Toda criança tem direito à leitura. As leituras permitem viagens fantásticas. Então, você vai identificar esses termos ou sujeitos e qual desses pedacinhos aqui, o verbo, em qual desses pedacinhos, cada um desses sujeitos aqui vão encaixar. 5. Reescreva as frases fazendo as adequações necessárias. O livro deve chegar a todas as crianças. Se o sujeito for os livros, o verbo deve concordar. Os livros devem chegar a todas as crianças. Todas as crianças precisam de afeto e de atenção. Se eu botar no singular, toda criança precisa de afeto e de atenção. O verbo vai concordar. As leituras fazem os sonhos se tornarem realidade, está no plural. O singular, a leitura faz o sonho se tornar realidade. As bibliotecas são lugares de aventura. A biblioteca é lugar de aventura. Se nós colocarmos no singular, o verbo tem que concordar com o singular. Vocês perceberam que essa atividade vocês já fizeram muito durante o 4º ano, vão fazer muito durante o 5º também, só que a gente nunca deu o nome de concordância verbal. Mas agora vocês estão sabendo aí que vocês já fizeram muito, já identificaram muito essa diferença, já conjugaram muitos verbos em frases, sem saber que na verdade vocês estão trabalhando concordância verbal, mas já estavam, ok? Espero que eu tenha corrigido aí e conseguido tirar as dúvidas de vocês. Até a próxima correção.